meus irmãos, boa tarde, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus, mais uma sexta-feira aqui, juntos para adorarmos a Deus, para falarmos de Deus e aprendermos com Deus. Glória a Deus. Aqui do meu lado está o nosso pastor Leandro. Amém. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Fábio. Pai do Senhor a todos. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês essa tarde maravilhosa. Glória a Deus. E que Deus possa falar aí, né? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que hoje o tema é muito importantíssimo, poderoso, e eu sei que o tempo vai passar assim muito rápido. Então, desde já, eu quero te convidar a você compartilhar esse vídeo com os seus vizinhos, amigos. Vai lá, eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém, vai alertar alguém. Então, compartilha, nos ajuda. Leve esse vídeo para alguém que precisa ouvir algo da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Chame os seus amigos, vizinhos, mãe, pai, cachorro, rato, para todos assistirem essa programação que vai estar imperdível. Imperdível mesmo. Para a glória de Deus, estou aqui com o nosso pastor Leandro, um cara muito sábio aí, puro em conhecimento. Glória a Deus. Para a gente desenrolar esse tema que é poderoso. É um tema importantíssimo para a igreja, para todos que congregam, tá bom? Então, também alertar, falar que hoje a minha esposa não pôde estar aqui conosco, teve um imprevisto, mas na próxima, em nome de Jesus, ela estará. O mais importante é que nós estamos aqui e queremos ser instrumento de Deus para a sua vida. Amém. Amém? Amém. Vamos começar? Glória a Deus. Fala um pouquinho, pastor, o que é um dom, os dons espirituais,
o significado, da onde vem, quem nos concede esse dom poderoso. Amém, aleluia. É poderoso nós falarmos de dons, né? Que nós pegamos o texto base, né, de 1 Coríntios, no capítulo 12, né? Que Deus ali, o Espírito Santo, ele concede os dons. E esses dons é para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, né? E são 9 dons que no texto fala, né? 9 dons. 9 dons, né? E aí nós vamos ver o que são dons. Dons são capacidades, né? Capacidades miraculosas que o Espírito Santo dá aos seus filhos. Então são, podemos dizer que dons, ele é um talento, uma aptidão, né? Uma dádiva concedida pelo Espírito Santo, por Deus mesmo, né? Porque foi algo criado junto com a Trindade, né? Porque quando nós falamos de criação, nós falamos de tudo junto com a Trindade. Então, é para aperfeiçoamento do corpo. Então, foi algo dado por Deus para nós. É poderoso isso. Glória a Deus. Irmãos, para nós podermos entender aqui, fazer um pano de fundo desse contexto aqui, Paulo vai escrever aos Coríntios, a igreja de Coríntios, que Paulo vai dizer que essa igreja tinha todos os dons, tá? Ele não tinha falta de nenhum dom. Porém, no entanto, entretanto, todavia, essa igreja era carnal. Paulo vai dizer que era uma igreja carnal, uma igreja onde tinha divisão, uma igreja imatura, criancinha ainda na fé. Então, Paulo vai exortar essa igreja, mas também agora no capítulo 12, ele vai querer alertar, ele vai querer ensinar como usar. Porque parece que essa igreja não se importava muito em edificar o próximo. Como o pastor disse, os dons é para edificar a igreja. E aquela igreja de Coríntios não se importava nisso, não se importava em edificar o seu próximo. Então, por isso que Paulo vai dizer que esses dons todos são para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós queremos começar, né, com o primeiro dom. Eu espero que você pegue uma caneta, pega aí um caderninho, vai anotando. Depois, você pode se aprofundar mais. De repente, você vai se identificar com um dos dons que nós iremos falar aqui e você se aprofundar mais. Tá bom? E o primeiro dom que nós iremos falar aqui nessa tarde é a palavra de sabedoria. Aleluia. Palavra de sabedoria, varão. Então, a palavra de sabedoria, quem se move nessa palavra, quem tem esse dom muito, né? Porque ele analisa algo já revelado profundamente, né? A pessoa que tem esse dom, nós podemos falar que ela tem o ministério de mestre, né? Uma associação dos 5 ministérios que está lá em Efésios, nós colocamos como mestre. Por quê? Porque ela pega aquela palavra que está revelada e Deus traz uma revelação para ela em cima daquilo, algo bem mais profundo. Então o mestre, ele acaba se movendo, trazendo um ensinamento, trazendo uma direção, justamente uma palavra sábia, né? Baseada justamente no quê? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Exato. E é bom a gente fazer uma comparação, que essa palavra de sabedoria, ela é diferente daquela que Tiago, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer que quem não tem sabedoria pede para Deus. Que Deus dá, livremente, deliberadamente, ele dá. Então essa sabedoria aqui é uma sabedoria diferente, é uma sabedoria divina, sobrenatural. Exatamente. É sobrenatural. É uma sabedoria que você, para situações, vamos dizer, específicas, em uma decisão, em uma situação difícil, aí vem esse dom para poder desvendar. E um exemplo disso é José. José, Deus também moveu esse dom em José. Além dele interpretar o sonho de Faraó, ele vai em seguida aconselhar os egípcios, Faraó, para se preparar
pelo período ruim que iria vir. Então foi uma interpretação em seguida, um conselho sábio, um conselho vindo de Deus. Exatamente. Né? Exatamente. É aquilo, uma palavra, é algo revelado já, profundo, né? Às vezes Deus ele dá uma direção, mostra, mas a pessoa, ela, por aquela palavra, aquela sabedoria que ela tem, ela entra bem mais no profundo. Bem mais no profundo. Né? No caso de José. José foi bem mais no profundo daquilo, do sonho de Faraó. Muito mais. Muito né, mais, muito mais. Outro exemplo também é Salomão. Exatamente. A sabedoria de Salomão era sobrenatural, não era? Exatamente. A Bíblia vai dizer, um episódio rápido, que duas prostitutas se colocam diante de Salomão. Presta atenção, eu queria ver qual seria a nossa atitude. Como a gente iria lidar com uma situação dessa. Exatamente. Duas prostitutas se colocam na frente dele e vai dizer, meu senhor, nós moramos juntos na mesma casa e eu dei à luz a um filho. Depois de 3 dias, essa mulher também deu à luz a um filho. E quando foi à noite, na hora de dormir, ela deitou por cima do seu filho e o filho morreu. Só que à noite ela tirou o meu filho vivo, colocou na cama dela, pegou o filho morto e colocou na minha cama. Quando eu acordei para amamentar o meu filho, ele estava morto. E quando foi de manhã, eu percebi que não era o filho que eu tinha dado à luz. E aí, esse filho morto é dela e o vivo é meu. Aí a outra falava, não, o vivo é meu e o morto é seu. E aí, qual seria a nossa atitude? Mas aí tem a sabedoria vinda de Deus sobrenatural. O que Salomão vai dizer? Exatamente. Ele fala, então pega uma espada e corte a criança no meio e dá uma parte para cada uma. Nossa! Já pensou? Misericórdia. Santo de Israel. Só que aí a mãe verdadeira vai se manifestar, vai dizer, não, meu senhor. Dá esse menino pra ela. Só que a outra vai dizer assim, não vai, exatamente, não vai ser minha e nem sua. Aí Salomão pegou ele já teve o discernimento e pegou o filho e deu pra verdadeira, que era a mãe. Sabedoria, velho. De Deus. Coisa de Deus. Deus do céu. Coisa de Deus. E nós precisamos dessa sabedoria, porque muitas das vezes nós tomamos alguma decisão equivocada, nós fazemos algo equivocado, acabamos entrando num deserto por falta dessa sabedoria. Dessa sabedoria. E eu vou mais além em uma situação simples. Pastor, o senhor e a pastora são conselheiros, mexe com casal, Sim. com casais, na verdade. E para vocês aconselhar eles, tem que ter uma sabedoria de Deus, né, Varão? Precisa. Porque às vezes vem um casal decidido a terminar, acabar, aí vem vocês. Exatamente. E nós nos baseamos sempre na palavra. Na palavra. Porque a pessoa chega e fala, não, mas eu vou me divorciar porque não tem jeito. A palavra é contra o divórcio. Exatamente. Então eu tenho que seguir a palavra. Falar, não, o divórcio não é de Deus. Deus tem restauração pro seu casamento, pra sua casa, pra sua família. Entendeu? Você tem que lutar, você tem que batalhar pelo seu casamento, que Deus tem o melhor. E fundamentado nisso, nós já vimos muitas situações em muitos casais restaurados, muitas famílias restauradas, que não tiveram que chegar ao divórcio. Glória a Deus. Glória de Deus. Por uma sabedoria, sabe, do céu, né, Varão? Glória a Deus, pela graça de Deus. Meu Deus do céu. Então deu para vocês entenderem um pouco. Então essa palavra de sabedoria são vinda de Deus para decisões difíceis, para momentos extremos, a qual a gente não sabe o que fazer. Mas aí vem esse dom para nos ajudar, não é verdade? Exatamente. E, nós temos que pedir dons ao Espírito Santo. Esses dons aqui que nós iremos falar, é para todos. Para todos. É claro que todos. O Espírito Santo vai falar, isso aqui é para você, blá blá blá, mas nós temos que buscar, né, Varão? E assim, Fábio, entrando nessa parte de dons, muitas pessoas acham que estão na igreja e ela não tem dom nenhum, mas tem. Todo cristão tem pelo menos um dom.
Olha aí. Né? E tem um texto que diz isso. A 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 10, diz: cada um administre aos outros o dom, como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nossa. Então todos que vêm para Jesus... Todo cristão ele tem um dom. Agora, ele tem que procurar saber naquilo que Deus quer usar ele, nesse dom que Deus deu para ele, para o reino. Porque o dom não é para mim, é para o reino. É bom a edificação do corpo. Exatamente. É para a igreja. Bom, porque hoje a gente vê e observa muitas pessoas usando o dom que Deus deu para benefício próprio, né? Próprio, exatamente. Para ganhar dinheiro. Exatamente, exatamente. Ele acha que é eu que curo, eu que faço milagres, é na minha igreja que tem o milagre, é na minha igreja, é no meu, eu que o lencinho que cura, é a meia que cura, que prospera, é a sementinha de feijão. Não. É Deus. O dom, ele é de Deus. E ele é para edificação do corpo de Cristo. E não é para você se beneficiar Não é disso. para você se beneficiar disso. E outra coisa, tá bom? É outra coisa. Só porque nós ou você tem um dom, que você e eu não podemos ser superior a ninguém. Não. Se achar melhor. Eu Não. tenho um dom e você não. Exatamente. Então eu sou melhor que você? Não, não. O dom é pro corpo de Cristo, é para a igreja, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, né? É. Tanto que nós temos os dons espirituais e os ministérios, né? Que é uma coisa, mas é uma coisa interligada na outra. Nós não vamos falar hoje sobre os 5 ministérios, né? Mas é uma coisa, se você pega os dons do Espírito com os 5 ministérios, eles são atrelados um ao outro, né? Nós vamos falar os 5 ministérios ligadinho. de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Que está em Efésios. Então, uma coisa é atrelada com a outra. Não tem como fugir disso. Meu Deus. É poderoso. Então é bom aqui nós entendermos que, primeiro, o dom é para edificação da igreja, do corpo de Cristo. Tá? O dom não é para benefício próprio. E você e eu não temos que ser superior, melhor do que ninguém, tá bom? Quando temos esse dom. Então o primeiro dom aqui foi revelado. É o dom da palavra de sabedoria. Tá bom? Palavra de sabedoria. Então é para decisões, para momentos difíceis. O segundo dom é a palavra de conhecimento ou a palavra das ciências, como diz aí. Que pode, é uma nova revelação, né? No caso, seria uma revelação. Eu peguei aqui no texto que a minha Bíblia estava falando, que era justamente sobre os apóstolos e profetas, que é uma revelação. Muitas pessoas não aceitam, muitas igrejas não aceitam isso, mas hoje isso é uma revelação e é verdadeiro. Existe os apóstolos e os profetas. Em Efésios capítulo 2, do verso 20, Efésios capítulo 4, no verso 1. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Né? Em Efésios capítulo 2, do verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Meu Deus. Profundo esse negócio aí. Profundo. Entendeu? Então é uma revelação. Revelação. É uma revelação. É a palavra de conhecimento é uma revelação que Deus dá. Revelação que Deus dá. Exatamente. E é bom também nós focar nisso, além disso daqui, que essa palavra de ciência, ou a palavra de conhecimento, também podemos se ligar em uma revelação que Deus dá a nós, para o quê? Ou para alertar a igreja, para alertar uma pessoa. Exemplo disso, Pedro recebeu uma revelação de Deus, uma revelação da vida de Ananias e Safira. Exatamente. Eles fizeram o quê? Deram aquilo que... Eles mentiram, na verdade. Eles mentiram. E Pedro não sabia. E veio uma revelação a Pedro mostrando aquilo. Felizmente pagaram o preço. Pagaram o preço, exatamente. Pagaram o preço, né? Mas é uma revelação que Pedro teve ali através do Espírito. Através do né? Espírito. E depois a gente pode ver como isso é poderoso, que depois do Pentecostes, como Pedro mudou. É verdade. Cheio do Espírito Santo. Dele passar e ver lá o arejado e falar, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda.
Meu Deus. Milagre ali na frente do cara. Do nada. Pedro, quem era Pedro? Pedro era um pescador. E só fez isso depois que foi cheio do Espírito Santo. Depois que foi cheio do Espírito Santo. Antes ele andava com Jesus, ele negou Jesus. Tirou a espadona. Tirou a espada, cortou lá a orelha do cara, do Malco, do oficial. Entendeu? Fez tudo de errado. Se arrependeu. Jesus perdoou, Jesus curou ele, né? E Pedro vai, ele é batizado com o Espírito Santo e se torna um outro Pedro. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem que fazer parte da nossa vida. A total. E não tem dom se não for por ele. E não tem dom se não for por ele. Não tem dom se não for por ele. Não tem dom. Então esse dom da palavra da ciência ou do conhecimento, ele não é uma adivinhação, tá, irmãos? Não é uma adivinhação, não. É um conhecimento concedido sobrenaturalmente por Deus. Por Deus. É Deus que dá. Não é adivinhação aqui, não. Não. É demônio que... Não. Que é o que nós vamos falar depois do profético. Depois do profético. É. E o próximo era o discernimento espiritual. Isso. Bom, a gente está dividindo aqui, desculpa, era para eu poder falar nas primeiras palavras, que os dons espirituais, vamos dizer que eles são divididos em 3 tópicos, tá bom? O dom de revelação, o dom de poder e o dom de elocução, que é verbal, né? Que os dons de revelação fica 3 dons, que é o dom da palavra da ciência e a palavra de sabedoria e discernimento. E os dons de poder fica mais 3 dons, que é o dom da fé, os dons de curas, né? Isso, e de operação de milagres. E operações de milagres. E os de elocução, que é verbal. É a profecia. O dom de línguas. Interpretação de línguas. Então, estamos nesta ordem, tá bom? Nessas ordens. Então, falamos a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e agora o de discernimento dos espíritos. Irmãos, a gente está tentando resumir aqui para você poder ter uma ideia do que é esses dons, tá? A gente, se deixar, a gente vai fazer um programa para cada dom. Mas a gente está tentando resumir, né? Bem superficial. Bem superficial. Nós estávamos conversando. Isso é um tema tremendo, poderoso, que nós ficaríamos horas e horas aqui. Porque é muito profundo mesmo. Então nós estamos dando uma pincelada, né? Creio que depois, em outras oportunidades, nós vamos aprofundar um pouco mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos dons ministeriais Nos também. Nos dons também. Vamos lá, Varão. Discernimento dos espíritos. Então, discernimento. Então, as manifestações sobrenaturais, elas podem vir de 3 formas, né? Nós podemos ver de 3 formas as manifestações. De Deus, dos demônios e do homem. Talvez, então, justamente, esse discernimento é o quê? Pra gente saber o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus, o que é de demônio e o que é do homem. E o que é do homem. Entendeu? Exatamente. E, infelizmente, muitas igrejas se perdem nisso. Muitos ministérios acabam se perdendo nisso. E pessoas acabam... Porque tem muita gente guiada... Ela não é guiada pelo Espírito, ela é guiada pelo profeta de tal igreja. É verdade. Então, às vezes, a pessoa não é profeta. Então, tá lá para dar profetada, para falar coisas que não tem nada a ver, totalmente fora da Bíblia, entendeu? Aí que entra o discernimento. O discernimento. Se a pessoa tem o discernimento, ela sabe do que ela está recebendo ali. A palavra que ela está recebendo. Se ela é de Deus, se ela é um demônio, Isso é do homem. ou se ela é do homem. Porque quando a gente fala de discernimento espiritual, muitos pensam, não, é para discernir se aquele ali é o demônio, da onde a origem dele, da onde ele veio. Não é só isso. É isso, mas é muito mais do que isso. É aquilo que o pastor falou. É para discernir o que é de Deus, o que vem de Deus, o que é demônio e o que vem do próprio homem. Exatamente. Então, por isso que temos que ter, e é por isso que esse dom é muito importante, discernimento de espírito, para você saber, principalmente os falsos profetas. Os falsos profetas, né? Que vão vir pregar a mentira. Exatamente. Né? E Satanás, ele vem transvestido de anjo de luz. Olha aí. Né? Ele Cordeirinho, né, Ora? Vem transvestido de anjo de luz. Todo mundo pensa que é um anjo, que é luz. Não é, Satanás. Para enganar. Porque ele vem para enganar. Um lobo com pele de lobo. Exatamente. E traz a confusão. E aí o que acontece também é a falta de conhecimento das pessoas, né?
Porque Oséias diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Né? Se perde por falta de conhecimento. Então, se a pessoa não tem um conhecimento, não gosta de ler a Bíblia, não lê a Bíblia, não procura estudar a Bíblia, não procura ter uma vida com Deus, então Satanás ele consegue enrolar aquela pessoa. Quando ele tentou Jesus na palavra. E Jesus confrontou ele na palavra. Derrotou ele na palavra. E o incrível é que a Bíblia vai dar todas as informações. Por exemplo, falso profeta. A Bíblia vai detalhar como ele vem, Exatamente. como ele é, como ele fala, como ele age. Exatamente. Os frutos ruins. Então, esse discernimento tá mesmo. Tá ali. Às vezes não precisa nem desse espírito de discernimento. Você vê a pessoa falando algo. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa entrega uma profecia totalmente fora da palavra. Exato. Entendeu? E existe isso. Fala coisas totalmente contrárias. Se a profecia não estiver dentro da palavra, é falso profeta. É falso profeta. Tem que estar junto com a palavra, porque a palavra é de Deus. A profecia, quando o profeta, que nós vamos entrar nesse assunto ainda, né? Aleluia. Glória. Mas quando o profeta ele traz algo de Deus. E Deus não vai fugir da palavra dele. Não foge. Não foge, então tá na palavra. Ele não vai, sabe? Passar Exatamente, entendeu? Então as pessoas acabam se perdendo justamente por causa que não tem esse conhecimento. E infelizmente é o que tem mais hoje, tirando os demônios que vêm possuindo uma pessoa. E demônio prega, poxa. Claro. Demônio fala em línguas. Exatamente. Entendeu? Às vezes você vai pensar que, nossa, aquele irmão ali tá cheio de Deus, tá falando em línguas, tá rodando. Mas aí se você não tiver o discernimento para saber que aquilo ali é um demônio, você vai receber dele, vai receber o que ele te entregar, você vai, sabe, dizer, isso daí é cheio de Deus. Exatamente. Mas tá cheio de demônio. Tá cheio de demônio, entendeu? Uma vez um amigo meu contou uma história que ele era de uma igreja, né? E o cara tava do lado, chegou o cara todo bem vestido e começou a falar em línguas, começou a falar e Deus deu discernimento para ele que o cara era satanista. Misericórdia. E ele falando em línguas dentro do culto, na igreja, junto com todo mundo. É uma igreja grande, uma igreja bem conhecida. E o Espírito Santo deu discernimento, falou, isso não é de Deus, ele é satanista. E o cara, ele era satanista. Tanto é que depois esse meu colega começou a conversar, começou a orar, ele se revelou, levantou e foi embora. E eu também eu vi uma história também de que um macumbeiro, do candomblé na verdade, ele fingiu, se passou como pastor, e o pastor da igreja deu a honra para ele, e ele trouxe a palavra. Meu Deus. Todo mundo deu glória, recebeu, e no final ele falou, eu sou do candomblé. As pessoas ficaram sem discernimento. Sem discernimento, cara. Os demônios também, eles conhecem a Bíblia, os falsos profetas conhecem a Bíblia. O diabo conhece muito bem a Bíblia. Muito mais que crente, né, Muito mais que crente. Muito mais que crente. Ele conhece a palavra. Capa a capa. Ele conhece. Aquilo que o senhor falou, foi confrontar Jesus com o quê? Com a palavra. Meu Deus. Entendeu? Ele conhece a palavra. Meu Deus, então nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos nos despertar. Estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Precisamos ler a palavra. Precisamos estar imersos na palavra. Conhecer. É verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só vamos ser libertos e livres se nós conhecermos a verdade. A palavra é verdade. Se nós conhecemos a palavra do Senhor. Pura verdade. Então, esse dom aqui, todos são importantes. Esse daqui, cada um tem o seu papel, né, pastor? Sim. Cada um tem o seu papel. Sim, cada um tem o seu papel. Mas esse ele é muito importante. Se tiver uma pessoa, um profeta que tiver esse dom de discernimento na igreja, Meu Deus. ele já vai saber, já como no caso desse meu amigo. Tinha uma pessoa que tinha esse dom de discernimento e ele viu que não era a pessoa, estava falando em línguas, estava orando, mas ele, cara, era um satanista. Quero ver demônio tentar enganar. Exatamente. Quero ver falso profeta tentar enganar. Não vai. Meu Deus. Não vai. Só Deus pode falar. Né? Aquilo ali é de Deus. Exatamente. Entendeu? E aquilo que o pastor falou é pura verdade. Ainda que você não tenha esse dom, se você lê a Bíblia, nada vai te enganar. Ninguém vai te enganar. Exatamente. E fale, ore para Deus abrir os seus olhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos passar para o próximo dom, que é o dom da fé. Qual é o significado da fé, pastor? Ô, Fábio, eu só queria ler um texto aqui relacionado a esse de discernimento. Pode né? ler, Barão.
Porque nós estamos falando aqui, então nós vamos falar também na palavra, né? Glória, sim. Em 1 João, no capítulo 4, do verso 1 ao 3, está escrito: Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Vixe. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já está agora no mundo. Meu Deus. Então, aqui Já está no mundo. Já está no mundo. João já nos alerta sobre isso, né? Para nós buscarmos esse discernimento, para não sermos enganados. Muitas pessoas estão sendo enganadas e muitas pessoas vão acabar indo para o inferno porque não tem esse discernimento. Meu Deus do céu. Por isso, nossa, já abriu um leque. Por isso que famílias são destruídas. Por isso que casamentos são destruídos. Por Ministérios são destruídos. ministérios são destruídos. Meu Deus, já é 5h34. Que isso, Jesus? Que isso, Jesus? Meu Pai. Então vamos lá. Vamos lá. Por isso que temos que ter esse discernimento espiritual. Vamos lá, dom da fé. Qual é o significado da fé, meu pastor? Dom da fé. A fé, quando nós falamos de fé, nós falamos de fé, algo sobrenatural. Temos a fé, né? E uma fé sobrenatural. Então, essa fé aí não é aquela fé salvífica, aquela que eu tenho que crer em Jesus apenas para ser salvo. Não, essa é uma fé sobrenatural. Diferente. Diferente. É algo... como Jesus... Mateus, capítulo 17. Que os discípulos tentam expulsar o demônio. E aí eles chegam para Jesus e falam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus fala: por causa da vossa incredulidade e a sua pouca fé. Jesus disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Essa fé é sobrenatural. Irmão. Agora você imagina, Jesus fala aqui de uma fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é minúsculo. Minúsculo. Então, se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda, minúscula, operaremos maravilhas. Meu Deus. Agora, qual é a nossa fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova... Mas que não se veem. Então, a fé é aquilo que eu não estou vendo, mas eu estou acreditando que vai acontecer. Que vai acontecer. Entendeu? Então, quando nós temos Meu este Deus dom, do nós pedimos este dom e o Espírito nos concede esse dom da fé, cara, é maravilhas que acontecem. Jesus vai. É poder. Total. Poder. Total. É Um poder. exemplo de fé. Dessa fé sobrenatural. Dessa fé Daniel. sobrenatural, É. Daniel. Daniel na cova dos leões. Joga o cara no meio de uma cova de leão. Leão faminto. De um dia pro outro. Aí o rei vai no outro dia, ainda desconsolado, achando que Daniel já foi morto. Ele tá lá. Junto com os leões. Meu Deus. Entendeu? Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, joga lá. Pode jogar na fornalha. Pode colocar na fornalha. E através da fé deles, eles foram... Sabe, nem fumaça chegou perto deles. Essa fé, ela foge do natural. Foge do natural. Ela é você acreditar em algo, sabe, fora do comum. Fora do comum. Eu também eu vou pegar um exemplo de Moisés. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo, fique firmes e veja o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje. Deus não tinha feito nada ainda, mas ele falou: veja só o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Até agora, Deus não abriu o mar vermelho. Mas a fé dele fez com que ele acreditasse naquilo que era impossível aos olhos do homem. Exatamente. Meu Deus do céu. É poderoso. Poderoso. Céu. Vemos Josué.
Sol para, lua para. Exatamente, pastor. Aí hoje nós temos o mês de fevereiro, Meu aleluia. Deus do céu. Olhamos e falamos, por que tem mês de fevereiro só tem 28 dias? Por causa de Josué. É a prova de Deus. Essa fé sobrenatural. Sobrenatural está nos dias de hoje, para representar o que Deus ele fez. Ele fez realmente. Parou o sol, parou a lua, Josué derrotou os inimigos e a prova está até os dias de hoje. E outro exemplo que veio na minha mente agora, o pastor Levi, um dia ele falou, o senhor também conhece essa história, a igreja onde nós estamos localizados. O rapaz estava alugando, o pastor não tinha, a igreja não tinha o valor, não é? Exatamente. Conta essa história aí, mano. Exatamente. Não tinha o valor e o pastor falou, não, mas eu vou trazer um valor. Meu, olha essa fé. Se eu não me engano, foi na segunda-feira e o valor todo entrou num culto. Olha a fé, ele acreditar que... Ele falou, ó, pode fechar que isso aí é meu. Ele fechou. Homem de fé. Rapaz, isso aí Ele tem fé. Isso aí tem um dom da fé, Ele né? tem o dom da fé. E aconteceu, porque Deus honra. Deus honra. A fé nós precisamos o quê? A não só acreditar, mas agir, Fábio. Agir. Tem que ter a ação. Toda ação é uma reação, né? Tem que ter a ação. Eu tenho fé para conquistar aquilo, então eu vou atrás daquilo. Porque eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza que Deus vai me dar. E Deus muda as circunstâncias, as situações e você consegue. Deus te dá. Meu Deus. Deus fala para Pedro, Jesus está lá sobre as águas e fala, Pedro, vem. Pedro andou sobre as águas. Ah, mas ele afundou. Não interessa que ele afundou, ele andou. Quem andou sobre as águas vai não ser Jesus, é só Pedro. É verdade. Foi o único homem que andou sobre as águas, foi Pedro. Ficou marcado. Mas ele foi, ele teve atitude. Ficou com medo, afundou? Ficou. Acontece. Mas ele foi, ele andou sobre as águas. Meu Deus do céu. Então nós temos que ter a fé e temos que colocar ela em ação. Ministra para esse povo aí sobre fé, Aurão. Irmão, coloca a sua fé em ação. Glória a Deus. Você tá atrás daquele seu emprego maravilhoso. Ah, quero aquele emprego maravilhoso, mas eu quero ficar dormindo até meio-dia. Não, irmão. Pegue currículo e vá, entregue, mande para as maiores empresas. Glória. Mande para os melhores lugares. Aleluia. E fala, Senhor, eu tomo posse, eu vou atrás e o Senhor vai abrir a minha porta, vai abrir a porta para mim e Deus ele vai te honrar. Exercite a sua fé. Aleluia. Toma posse aí, irmãos. Aleluia. Então, esse é o dom da fé. Foge do natural, tá bom? É. Foge do natural. Esse é o dom da fé. Agora, os dons de cura. Meu Deus. Dons de cura. Né? E assim, Deus já prepara, porque quando o homem pecou, entrou a morte, entrou a doença, entrou a enfermidade, porque Deus criou o homem para ser perfeito. Né? Sem doença, sem enfermidade, mas através do pecado entrou tudo. E ainda assim, hoje, o Espírito Santo ele deu os dons de cura. E eu creio assim, Fábio, eu creio que tem os dons, cura sobrenatural, que é através da oração, da fé, exercendo isso. Exatamente. E através dos médicos também. Sim. Deus ele usa os médicos, a área da saúde, entendeu? Para você ser, às vezes ele usa a mão de um médico, né? Mesmo o médico, pastor, mas o médico não é crente, às vezes não interessa, Deus ele usa através dele, daquele tratamento para você ser curado. Então nós não podemos apenas falar, não, desacredito. Deus deu a sabedoria, não é do homem, Não. é de Deus. É de Deus. Lucas ele era médico. Médico. Ele era médico, entendeu? Então, um médico, a sabedoria não é do homem. A sabedoria do médico não é dele, é de Deus. Tudo é de Deus. Nós não temos nada. O homem não tem nada. Tudo foi Deus que deu. Então, é uma arma, é uma estratégia que também, né, entra nessa parte de cura, os médicos. Então, Deus vai... Às vezes você tem um tratamento e você quer orar tudo, mas você vai procurar a ajuda de um médico. Deus vai preparar um médico, uma pessoa qualificada, e mesmo se ela não for qualificada, ele vai qualificar. E através das mãos dela, através do tratamento dela, você vai ser curado. Glória a Deus. E é bom a gente enfatizar uma coisa muito importante. Quem cura é Deus, tá bom? É um dom. É um dom dado pelo Espírito Santo. Mas se Deus não quiser curar, Ele não vai curar. Exatamente. Tá bom? E nós não temos essa autoridade, aí eu determino que vai ser curado, porque se Deus quiser, Ele não vai curar. Não vai curar. Não vai curar. Às vezes é pra glória dele. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É a vontade dele.
É igual que um dia os discípulos perguntou para Jesus, esse homem é cego por quê? Porque a mãe dele pecou? Porque o pai dele pecou? Não, é para a glória de Deus. Pra glória de Deus. É para algo sobrenatural acontecer, gente. Exatamente. Então esse dom de cura é bênção. Você vai ser usado para colocar a mão no enfermo e ele ser curado. Deus usa a vida de um médico também para curar uma pessoa, entendeu? Porém, Deus faz tudo da forma que Ele quer. De repente você está nos assistindo, sentindo o coração de falar para você que de repente está procurando uma cura, sabe? Dessa enfermidade, de repente está perturbando a tua mente, o teu dia, a tua noite, mas você procura igreja, você procura profeta, você procura isso para orar e nada acontece. Eu vou te dizer, é tudo no tempo de Deus. Deus tem um propósito para tudo. Tá bom? Se Ele não quiser curar, Ele pode ir qualquer um, o maior profeta do mundo aí, que se tiver, porque não existe mesmo, entendeu? Colocar a mão em você, não vai adiantar. Não vai adiantar. Né? E eu, assim, essa parte de cura, eu li um livro que se chama Generais de Deus e ele relata a história de uma evangelista, né, dos Estados Unidos, ela Catherine Kuhlman, não sei se você já ouviu falar. Uma mulher poderosa, os cultos, ela fazia cultos em arenas para milhares de pessoas e ela orava e onde a mulher passava, aleijados se levantavam, cadeira de roda, deixava cadeira de roda, muleta, cego enxergava. Então era um dom assim, ela fez maravilhas. Deus operou maravilhas através dela. Deus operou maravilhas através dela. E este dom, hoje, para os dias de hoje, para um evangelista, no caso que isso segue muito o evangelista, né? Para nós ganharmos almas, precisa ter sinal. Precisa. E o povo incrédulo, que não acredita, vai acreditar através dos sinais. Através dos sinais. É verdade. Através dos sinais. A igreja precisa ter sinais. A igreja precisa ter esses dons de cura, da pessoa chegar com câncer e ela ser curada. Não existe. Lógico que existe. Tem pessoas, vários e vários relatos de pessoas que foram curadas. Sim, com certeza. Deus, ele tá para operar milagres. Ele operou com a Catherine Kuhlman, ele opera nos dias de hoje também. Ele é o Deus de ontem, de hoje, será de eternamente. Da mesma forma que ele usou Elias, que ele usou Eliseu, ele usou todo. Ele usa ainda. Exatamente, ele usa. Meu Entendeu? Deus! E é muitos exemplos que nós temos. E a igreja precisa se mover para isso. Precisa buscar esse dom de cura. Porque quando mais a igreja buscar esse dom, haver cura, haver transformação das pessoas, é aquilo que você vai passar, a credibilidade. Não precisa de credibilidade, né? Não é essa a palavra. Deus não precisa de credibilidade. Sim. Porque Ele é Deus. Entendeu? Mas a pessoa vai ver e vai falar, puxa vida, Deus opera naquele lugar. Meu Deus, as pessoas acreditavam através dos sinais que Jesus fazia. Exatamente. Gente. Muitos acreditavam através dos sinais que Jesus fazia. E os sinais seguirão todos aqueles que creem. O senhor acha, na opinião do senhor, que hoje a gente não vê mais esses sinais? Em alguns lugares, ou então direto, a gente não vê mais. O senhor acha que é falta do quê? Falta de vontade do povo, falta de santidade, falta de busca? Eu acho assim, existem dois extremos, né? Pessoas que às vezes até operam esses sinais, mas como se diz, elas se promovem através disso e acabam vendendo isso. Entendi. Infelizmente acaba acontecendo. O que acontece? Tá certo, nós vemos alguns exemplos de algumas igrejas que a pessoa é curada realmente. Acontece isso, né? E o Espírito Santo, ele age, né? O dom, ele tá lá. Mas a pessoa, há uma autopromoção. Então as pessoas só buscam aquilo. Não, eu só quero saber daquilo, esquece do resto, esquece de Jesus. Por quê? Ela vai por interesse próprio. Entendi. Entendeu? O interesse dela não tá em buscar Deus, ela tá em buscar aquilo. Eu quero a cura, eu quero ser rico, eu quero ser próspero, eu quero ser milionário. E Jesus é segundo plano. Não. E a palavra diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro de tudo é Deus, é Jesus. Jesus, ele é nosso alvo. Nós temos que ir para a igreja não para buscar nada para nós, mas para adorar e agradecer a Deus todos os dias. Agradecer a Jesus pelo seu sacrifício na cruz. Temos que ser apaixonados por Jesus. Glória a Deus.
Irmãos, busque. Busque que o Espírito Santo, ele dá. Ele dá. E realmente o que o pastor falou é pura verdade. Hoje o povo precisa ver os sinais acontecer. Precisam ver através de nós. Porque muitos só vão acreditar quando Deus revelar a vida dele, ou quando Deus curar a vida dele, ou quando ele vê alguma coisa acontecer. Ressuscitar um morto. Meu Deus do céu. Teve. Ah, pastor, não existe. Eu conheço um que ressuscitou. Levou 14 tiros. Hoje ele é cego, ele é um pastor, ele é um profeta na cidade de Nova Odessa. Pastor Jarbas, é um testemunho muito conhecido. Ele levou 14 tiros. 14 tiros. Morto, já estava na mesa do necrotério. Ressuscitou. Meu Deus. E hoje ele é um grande ganhador de almas, um grande evangelista. Glória a Deus. Um homem super abençoado. Deus deu uma nova... E Deus ressuscitou ele. Deus tem poder. Tem Gente. poder. Se a gente conhecesse o nosso Deus de verdade, né? É. Se as pessoas soubessem quem é o Deus que ela serve, meu Deus do céu. Exatamente. Então esse é o dom de cura, tá bom? Dons de enfermidades, corpo, tá bom? Dores, câncer, tumores, esses negócios. Agora o dom de operação de maravilhas é diferente de cura, tá bom, irmãos? É diferente, né? Exatamente. Pra não confundir. Por exemplo, fazer um cego enxergar é cura. Fazer a água e vinho, a água se transformar em vinho, Isso é maravilha. maravilhas. Tá bom? Exatamente. Então, não confunde. E maravilhas é o que nós iremos falar aqui nessa tarde. Exatamente. Né, os dons de maravilhas, né, que é a operação de milagres também, em algumas outras traduções. De milagres, né? é verdade. Ele produz o milagre na vida de outros para promover o reino de Deus. Né? Não é para si, não é para si, para os outros. Para os outros, entendeu? Para os outros. Entendeu? Para quê? Para que o reino de Deus seja promovido. O azeite da viúva Eita, isso foi milagre. foi milagre. Entendeu? Jesus repreendeu o vento e o mar. Milagre. Jesus falar para Lázaro sair para fora, o morto, há 4 dias, Fedendo já. fedendo, Fedendo. Isso E é- ele fala o quê? Quando Jesus fala para que o seu nome seja glorificado. glorificado. Jesus. Não é que não, olha só como é Não é para que o poderoso. meu nome Não é para que seja- eu, Jesus, seja glorificado. Ele fala, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Viu? E eles vejam que o Senhor é Deus. Não queria tomar o crédito. Gente, ele não quis Jesus, que é o poderoso, que é o nosso Senhor, o Salvador, o poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhores. Ele não tomou o crédito para si. Ele falou, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. glorificado. E ressuscitou Lázaro. Meu Deus. E aí todos viram o Lázaro caindo, e todos caíram de joelhos, chorando, vendo um morto levantando. Não foi Jesus, foi para a glória de Deus. A glória de Deus. Ele fala, não é para mim promover, não. E ele Então, poderia, né, mano? Ele poderia porque Deus. ele era Deus. Ele poderia, mas ele não fez isso. Ele não fez isso, ele poderia. Ele era a única pessoa que poderia falar, não, eu vou me promover aqui, Meu para mim, Deus. sou eu que estou fazendo. Não, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Jesus nos dá exemplos. Nos dá sobrenaturais. exemplos. Nos dá exemplos. E às vezes o cara pega e ora lá pra uma pessoa ficar por causa de uma gripe, ficou sarado da gripe. Eu curei! Eu curei! Eu sou o cara! Aí as pessoas que vai vai ali naquele rapaz Vai, que ele vai te curar. Ele vai te curar. Virou benzendeiro, virou Exatamente. que agora? Curadeiro Aí a pessoa não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus, ela quer saber do cara. do cara. Toma Eu cuidado. vou no cara, porque o cara ali ele faz. E o cara ali, ele é o cara. Faz o cara o ídolo. Faz o cara o ídolo. Exatamente. Meu Deus do céu. Vai adorar o cara. Exatamente. Por isso que nós temos que ter, os dons não é para nós, é para o corpo, é para Cristo. E a honra, a glória é sempre de Deus. Então, o dom de maravilhas é isso. Dons de cura é uma coisa, de maravilhas é isso. É fazer o morto ressuscitar, Lázaro. Exatamente. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Exatamente. Ressuscitou a filha de Jairo. De Jairo. Meu Deus. Exatamente. Isso é um dom de maravilha. É dom de maravilhas. Aí fala, pastor, mas esse aí tá no dom de curas. Não, tá morto. Não, que cura, Não é rapaz. cura, tá morto. Vai curar um morto? Morto não tem cura, tá morto. Ele ressuscitou, é maravilha. Ressuscitou. É A milagre. água, transformar uma água em vinho. Uma água em isso. vinho, é maravilha. É maravilha, gente.
Exatamente. Meu Deus do céu, isso aí é só coisa pra Deus. Abrir o mar vermelho também é maravilha, é coisa sobrenatural. Sobrenatural, entendeu? E Fazer o sol parar. Exatamente. E Ai, Jesus gente. deu isso para nós. Ele deixou isso para nós. Deixou isso para a igreja. Deixou isso para a igreja. E iremos fazer coisas maiores. Maiores do que ele. Rapaz, se Jesus fez isso, o que pode acontecer com a gente? Exatamente. Gente do Exatamente. céu. Mas eu louvo a Deus porque tem igrejas que têm se levantado com esse propósito, tem igrejas que têm feito a diferença, tem igrejas que têm se movido nisso, e temos visto Jesus e os dons do Espírito Santo agir e se mover. Glória a Deus. Aleluia. Que possamos buscar esses dons de maravilhas. Poderoso. Agora, o dom de... Ai, meu Deus do céu. Dons de profecia, meu pastor. Dons de profecia. Esse daqui... Eu vou até abrir a Bíblia aqui. Pode ir explicando, Vamos meu lá. pastor. Profecia, né? Profecia é o que? Ela é uma transmissão imediata de uma instrução ou concerto inspirados por Deus. Meu Deus. É uma mensagem espontânea, né? Espontânea. De concerto De concerto. e de instrução. Entendeu? Então, o profeta é aquilo que a gente fala. O profeta, ele é o cara detestado da igreja. Sempre. Ele é o cara detestado, o profeta. Por quê? Porque o profeta, ele vai corrigir. O profeta, ele não consegue ver pecado e ficar quieto. É verdade. Você vê o pecado, aquilo te consome. Ah, porque você está julgando. Não está julgando. Irmão, a gente tem que falar. A pessoa está no pecado, você tem que falar para ela. Você tem que corrigir ela. Falar, irmão, isso é errado. Vai te levar para o inferno. E o profeta, ele é próximo de Deus. E a pessoa que está ouvindo aquela correção vindo de Deus, ela ouve, ela aceita e ela segue. E ela segue. João Batista pregava raça de víboras. Meu Deus. Ele xingava o povo. Raça de víboras. Convertei-vos. Convertei-vos. E quantas pessoas andavam a seguir João Meu Batista? Deus. Eram multidões que seguiam João Batista. Muitas. As pessoas iam atrás de João Batista. Atrás do quê? De uma palavra dura? Não, ele ia atrás porque ele era profeta e era Deus que trazia a correção para E ele. sabe o que é incrível? É que Paulo, ele vai focar nesse dom. Olha aqui, é 1 Coríntios capítulo 14, do verso 1 em diante. Ó. Siga o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém entende, pois por meio do Espírito fala mistério. Mas o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. Ele consola, ele instrui e ele edifica. Meu Deus. É o profeta. Ai. Entendeu? O profeta é naquele que também não, muitas pessoas se acham profeta. Né? Ah, eu sou profeta. Primeiro, o profeta você vê a vida dele. O profeta ele tá embasado na palavra e ele tem que conhecer a palavra. Ele tem que amar a palavra. Essa, gente. Vai profetizar uma... Eu sou profeta, mas não leio a Bíblia. Não. Aí vai profetizar na vida de alguém, meu Deus, todo desconcertado. Vai tudo que a Bíblia não diz. Tudo errado. Faz tudo errado. Erro. Aquele exemplo que o senhor falou lá da congregação, ó, essa aqui não é só mulher, aquela é só mulher. Exatamente, né? Entrou uma pessoa, ela acabou profetizando, falou pro marido, o cara tava com a esposa e a família, e ela chegou e falou, essa daí não é sua mulher é aquela. E o cara separou da mulher, largou a mulher, os 3 filhos e foi se juntar com a menina. Meu Deus, isso é bíblico? Não é. Deus aprova isso? Não, tá totalmente fora da palavra. Mas o que? A pessoa viu aquilo e aos olhos dela também foi bom, achou um escape, tá dentro da igreja. Eu quero escapar mesmo. Tô dentro da igreja, entendeu? Vou lá, uma menina, uma novinha, vou largar a minha esposa, vou ficar com a novinha, e é Deus que tá falando. Que Deus é esse? Gente. Entendeu? E aí o que acontece? A pessoa larga a família e se junta com outra totalmente fora, destrói uma família. Totalmente, gente. Entendeu? E é bom saber que a Bíblia é a profecia por excelência. Por excelência. Aí tá tudo revelado, né? Tudo revelado. Tudo. Se uma pessoa vir te entregar, como você descobre o profeta? Primeiro, pela vida dele. Entendeu? O profeta ele tem uma vida íntegra.
Ele tem uma vida íntegra, ele é apaixonado por Deus, a vida dele é Deus. Ele tem conhecimento da palavra e ele tem unção. Você sente a unção do profeta quando ele está te entregando algo. E você conhece pelos bons frutos. E você conhece pelos bons frutos. Mas aqui tá o dom de profecia. Mas Paulo também vai nos falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Ó, não desprezem as profecias. 21. Examinem todas as coisas e retenha o que é bom. Exatamente. Meu Deus do céu. Você não pode, né? Não quero saber dessa profecia. Mas retém o que é bom. Analisa. É o conselho. Analisa, tá bom? E retém o que é bom. Porque se for entregar merda pra tu, não recebe não. Que vai cheirar mal. Exatamente. Vai cheirar mal. Exatamente. Então esse é o dom de profecia. E tem que ter o profeta. Não adianta, a igreja precisa do profeta. Precisa de um profeta. Precisa de um profeta. Porque o povo, ainda mais nos dias de hoje, o povo acha que o evangelho ele é muito liberal. O evangelho não é liberal. A porta é estreita, irmão. Existem normas, existem regras que foi Deus que criou. E se é pecado, se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. É pecado. Entendeu? E eu ultimamente, eu tenho buscado muito esse dom esse ministério profético, né? Eu tenho procurado me mover, Deus tem evoluído isso em mim, entendeu? Glória a Deus. E eu tenho visto muitas coisas que às vezes não dá pra ficar quieto, mas não é por causa, porque o pastor, não, é porque o Espírito Santo me incomoda, entendeu? O Espírito Santo me incomoda. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu tomo um vinhozinho aqui que não tem nada a ver, eu vou contra o vinho, tá errado, é pecado. Aí usa aquilo lá, Jesus transformou água em vinho. Não, é errado. Gente. Entendeu? É fruto da vida, é totalmente diferente. Aí muitos criticam tatuagem. Eu falo de tatuagem, eu sou contra tatuagem. Tatuagem é pecado e é errado. Pastor, não, é errado. Tatuagem é errado. Porque tá lá em Levítico, não fareis marcas no teu corpo. Deus estava dando uma direção pro povo dele não fazer um costume pagão. Quem fazia tatuagem eram os pagãos. Pagão. Então, se é pagão, não é de Deus. Se não é de Deus, é pecado. É errado. E você... tem muita gente que me atira um monte de pedra por causa disso. Eu não ligo. Não ligo. É errado e é pecado mesmo quem faz tatuagem. Gente, 6 horas. O assunto tá bom. Não sei se pra vocês estão bom, cara, mas aqui tá muito legal. Agora, pra encerrar, assim, rapidamente, resumidamente, assim, sugar. Variedade de línguas. Variedade de línguas, né? Atos, né? Atos, capítulo 2. Atos, no capítulo 2, já fala ali, né? No mover do Pentecoste, eles falavam em variadas línguas, né? Não só línguas do Espírito, mas como outros idiomas também. Sim. E essa habilidade de falar em línguas é o que o próprio falante... A gente não entende. Deus entende. Você está falando com Deus. E primeiro... Ele tem um propósito do quê? De edificar a si próprio, tá bom? Edificar você. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Vai dizer que esse dom de línguas, ele edifica você. Edifica. Então, quando você fala em línguas, você fala com Deus e edifica você. Exatamente. Aí, completa com essa interpretação de línguas. Interpretação de línguas. Que aí a pessoa mesmo, tá falando, como eu já contei pra você, eu tive uma experiência de estar no altar, Deus está usando e eu estar ali falando em línguas, né? E o meu cunhado na porta traduzindo tudo, interpretando tudo. Isso é tremendo. Tremendo. Então, quando você fala em línguas e tem um intérprete, o intérprete é isso, ele vai interpretar aquilo que está sendo falado em línguas, tá bom? E quando há um intérprete, quando alguém está falando em línguas, edifica toda a igreja. Quando não tem um intérprete, a línguas que você está falando está edificando a você. Tá bom? Fica bem claro isso. Está edificando você. Agora, quando tem um intérprete, edifica toda a igreja. Toda a igreja. Tem mais alguma coisa? Não. Corremos. Conseguimos terminar. Mas foi resumido assim, porque dá para fazer cada programa, dá pra fazer um dom. Porque poderoso. É muita coisa. Dá para dar muitos exemplos. Mas aqui acaba e encerra porque a gente passou do horário. Tá bom? Vai ser um pouquinho, só 2 minutos. Mas, irmãos, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a tua família. Muito obrigado por ficar conosco até agora para aprender um pouco sobre os dons espirituais. E o nosso conselho é: busque os dons espirituais. Busque. Porque é para edificação
Exatamente. do todo o corpo Do corpo. de Cristo, tá bom? Amém. Busque que Jesus, que o Espírito Santo vai lhe dar. Pastor Leandro, muito obrigado pela sua presença, varão. Eu que agradeço o convite, Fábio, de estar aqui. Que Deus abençoe todos. Amém. Em nome de Jesus. E o senhor vai voltar de novo? Vou, em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe. Ora com esse povo rapidinho Amém. aí, meu pastor, pra gente... Pai, em nome de Jesus, te damos honra, glória, louvor e adoração, Pai. Que a tua bênção possa alcançar cada um, Senhor, que está vendo este programa, cada casa, cada lar, cada família. E, Pai, que o teu Espírito Santo aperfeiçoe cada vez mais e nos dê os teus dons, Senhor, para a edificação do teu corpo, para que o teu nome seja sempre glorificado, Pai. Guarde, proteja cada um e dê da tua graça, da tua misericórdia, da tua bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.